O título da mensagem de hoje é O Deus que diz não. Até os nãos de Deus são bênção em minha vida. Amém? O Deus que diz não. Gente, o Senhor me entregou essa palavra algumas semanas atrás, relendo um livro maravilhoso que eu li ano passado pela primeira vez. O nome do livro é O Deus que Abre Portas, do John... não sei como pronuncia esse nome. Ortberg. Bem abrasileirado. John Ortberg. Tá? É um livrinho azul, maravilhoso. Li ele pela segunda vez esse ano. E o Senhor me colocou essa palavra no meu coração, lendo esse livro, estudando esse livro, né? Então, o título da mensagem, o Deus que diz não. Beleza? Pessoal, me dá sua atenção por 30 minutos, a gente vai acabar mais cedo hoje por causa da nossa cantina. Então, tá bom? Você não vai conversar, tem algo de Deus para você hoje. Amém? Essa palavra vai te confrontar um pouquinho. Pelo título você já percebeu já, né? Amém? Vamos lá, então me dá sua atenção aí. Gente, não sei se você já percebeu, mas eu e você estamos inseridos numa cultura que busca aprovação. Você concorda comigo? Você concorda que seus amigos buscam aprovação, que você busca aprovação das pessoas? Você já percebeu isso? Como você faz isso às vezes sem até perceber? Gente, a gente está inserido numa cultura onde as pessoas estão constantemente buscando por aprovação. Um dos maiores motivos por que você se prepara tanto, edita suas fotos quando você vai postar no Insta ou postar seu vídeo no TikTok é para justamente ganhar likes. Não adianta negar. Você faz isso porque a gente busca likes. A gente busca reconhecimento. A gente busca a aprovação dos outros. Isso faz parte da nossa cultura, queira você aceitar isso ou não. E a verdade é que a gente faz parte de uma geração do sim. Uma geração do sim, que sempre quer o sim, o sim, o sim. E esse é o problema. Existe um vazio no coração das pessoas e as pessoas querem preencher esse vazio com a aprovação dos outros. Mas qual que é o problema? A aprovação dos outros nunca é o suficiente. Ela nunca satisfaz esse desejo do nosso coração. Ela nunca satisfaz esse buraco que existe dentro de nós. Esse sentimento do nosso coração. E a gente é uma geração que busca reconhecimento, busca likes, busca visualizações. E sabe qual que é o problema, gente? A gente projeta isso em Deus. Entenda, não é que eu estou dizendo que você não deve buscar a aprovação de Deus. Você tem que se apresentar aprovado perante Deus. A gente encontra isso no livro de Timóteo. Mas entenda aqui um negócio. A gente projeta no sentido de que a gente acha que Deus tem que dizer sim e ok para todas as nossas ações, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. A gente olha para Deus e fala, Deus, é isso aqui mesmo, tá? Eu sou desse jeito, ponto final, goste de mim. A gente projeta isso em Deus, a gente acha que Deus é como as pessoas, que Deus simplesmente vai olhar para mim e fazer assim, tá ok, mano, tá ok, Dedé, tá, é isso aí mesmo, continua fazendo o que você está fazendo, continua agindo do jeito que você está agindo. E a gente acha que Deus tem que dizer sim em todos os momentos. Eu queria ir com você para o primeiro texto de hoje, que é Mateus capítulo 7, versículo 7. Talvez você conheça esse versículo. A gente gosta desse versículo. A gente gosta demais desse versículo. Se a gente puder passar o slide. Mateus capítulo 17, Mateus 7, versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Olha que versículo legal, né? Olha que versículo positivo. Foi Jesus que falou, velho. Foi Jesus que falou, tá falado. É isso, ponto final. Ou seja, eu vou bater, a porta vai se abrir, eu vou buscar, eu vou encontrar. Você olha esse versículo e você fala, nossa, olha que versículo positivo. Sabe qual que é o problema? A Bíblia não se resume só no versículo de Mateus capítulo 7, versículo 7. A Bíblia tem muito versículo, como o versículo de Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. A gente gosta até dessa parte do versículo. O problema é que o versículo não acaba aí. O versículo diz assim: e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja,
o Deus de Mateus capítulo 7, versículo 7, que é o Deus que abre as portas para mim e para você, que é o Deus que diz para mim e para você que quando a gente busca, a gente encontra, é o mesmo Deus que olha para mim e para você e diz assim: vai ter porta que eu simplesmente vou fechar na sua cara. Existem coisas que você não vai encontrar. Existem portas na sua vida que não vão se abrir. E a gente, isso que eu falei, a gente projeta isso em Deus, de que Ele simplesmente vai abrir todas as portas na nossa frente. A gente acha que todas as portas que a gente se deparar na nossa frente, a gente vai fazer uma oração e ela vai se abrir. Sendo que essa não é a realidade que a gente encontra no texto bíblico. Sabe qual é o outro problema, gente? Mateus capítulo 7, versículo 7, também não nos diz qual das portas seriam abertas. Ele não fala para mim e para você de que é todas as portas que a gente bater, vamos abrir. Mateus capítulo 7, versículo 7, também não nos diz com qual intensidade eu e você temos que bater nessa porta para que ela se abra. Jesus também não nos diz, em Mateus capítulo 7, por quanto tempo eu e você teríamos que bater nessa porta. Ele simplesmente não revela. Ele fala que algumas portas vão se abrir, batam e elas se abrirá. Mas também ao mesmo tempo, mesmo Jesus em Apocalipse diz também que algumas portas simplesmente Ele vai fechar. E se você tentar arrombar essa porta, você vai quebrar a sua cara. Eu já tentei fazer isso. E a gente tem esse costume de associar só as coisas boas de Deus com seus sims. Então tudo que é sim de Deus é bom. Então a gente fica constantemente buscando sim de Deus. Só que não é a realidade que a gente encontra na Bíblia. Grandes homens de Deus encontraram alguns nãos, receberam alguns nãos da parte do Senhor. E a dura realidade da nossa cultura é que a gente tem dificuldade de entender os nãos de Deus. A gente não consegue entender o porquê dos nãos de Deus. A nossa cabeça humana não consegue entender, mas eu sou uma pessoa boa. Eu faço os meus deveres. Eu venho na igreja todo domingo, todo sábado. Eu vou na célula. Eu faço isso, eu faço aquilo. Cadê meu sim, Deus? Cadê minha porta aberta? Sabe, gente, a Bíblia está cheia de nãos. Está cheia. Exemplos, tá? Deus diz não ao homem permanecer no Éden. Sim, o homem pecou, mas para pensar comigo, gente. Deus é o Todo-Poderoso. Ele poderia simplesmente fazer assim: vamos dar um reset aqui? Vamos deixar Adão e Eva no jardim do Éden mesmo? Eu criei esse lugar é perfeito. Vamos voltar do começo? Deixa eles aqui mesmo. Deus poderia ter feito isso. Mas Ele olha para Adão e Eva e Ele diz: por causa disso, essa porta se fecha e vocês não vão ter mais acesso ao jardim. A mesma coisa acontece com Moisés. Gente, Moisés foi um dos maiores homens de Deus no Antigo Testamento. Esse cara recebe de Deus o não para entrar na terra prometida. Caleb, que era um cara abaixo na hierarquia dele, tem acesso à terra prometida, mas Moisés não tem. Moisés, que era o grande líder, aquele que liderou, o libertador da nação de Israel, ele recebe um não da parte de Deus. Poxa, você fica... E o terceiro exemplo que eu dou aqui é o que mais que eu fico assim: meu Deus do céu, por quê? Olha aqui, Deus diz não para Davi construir o templo. Gente, simplificar essa história, talvez você não conheça esse texto. Davi, ele foi um homem da guerra, ele batalhou, venceu muitos inimigos. E no começo do seu reinado, gente, lá em 2 Samuel capítulo 7, conta a história para a gente da aliança davídica. E o que acontece nesse texto? Davi, ele está olhando para a situação dele agora como rei. Ele assumiu toda a nação de Israel. Ele é o rei da nação de Israel. Ele está lá no seu palácio. Ele olha para si como adorador. Ele fala: eu estou aqui morando num palácio cheio de esplendor, cheio de ouro, tal. E a Arca da Aliança está lá numa tenda mal cuidada, sem esplendor algum. Ele pega, assim, olha para Deus e diz: Deus, eu quero construir um altar para o Senhor. Eu quero construir um templo para que a sua presença possa habitar.
Deus olha na cara de Davi e diz: não, Davi, você não. Você não. Quem vai construir é seu filho. Gente, para pensar. O desejo de Davi aqui era um desejo bom. Senhor, quero construir um lugar para que a sua presença habite. Deus diz não. Se coloca no lugar de Davi, velho. Como que você se sentiria ouvindo um não de Deus para isso? A Lê está aqui, ó. Achei a Lê, que vai casar. Do nada, achei ela aqui, lembrei do... Sabe, gente, como que você ficaria com os não de Deus se você estivesse nessa situação? A verdade é, gente, que todo grande homem e mulher de Deus vai receber não da parte de Deus. Todos os grandes homens de Deus. Isso significa que eu e você vamos receber nãos da parte de Deus na nossa caminhada cristã. Sabe, se eu fizesse uma pergunta aqui, ó, o que mais te desmotiva para orar? Você provavelmente vai responder: às vezes o que me desmotiva muito é a oração que eu faço que não é respondida. Quem já fez uma oração que nunca foi respondida? Eu já fiz várias, velho. Já orei por gente enferma, já orei por algumas necessidades, e a coisa simplesmente não aconteceu. Isso desanima a gente, não desanima? Seja sincero nesse momento, não te desanima? Me desanima demais, cara. Eu fico: Deus, eu estou orando aqui, estou orando pela pessoa aqui, essa pessoa precisa de um toque do Senhor, por que essa pessoa não é tocada por ti? E o não chega, velho. Sabe qual que é o pior? Deus às vezes diz não, e Ele simplesmente não diz mais nada. Não te explica, não te diz o porquê, a razão, simplesmente não e é o que é. Sabe, gente, os nãos ainda vêm em várias áreas, vem na área de relacionamento, vem na sua área familiar, vem na escola, às vezes você está estudando, às vezes, gente, eu sofri na escola, hein? Teve vezes que eu estudei e eu sofri para passar. E eu orava, além de estudar, eu orava também. Sabe, gente, os nãos vão vir. O que você vai fazer com os nãos do Senhor? O que você vai deixar ser gerado no seu coração quando os nãos de Deus vierem? E a gente tem a audácia, gente, de olhar para Deus e dizer assim: você não se importa comigo. A gente tem a cara de pau de olhar para Deus e falar: você não se importa comigo, você disse não para mim. Eu sou bom, eu faço meu devocional, eu cumpro as minhas tarefas, e Deus, você tem a audácia de dizer não para mim? Gente, misericórdia, nunca faça isso. Eu já me peguei fazendo isso, olhando para Deus como se eu soubesse mais do que Ele. E eu queria conversar com você o que os nãos de Deus significam para mim e para você. Está pronto? Queria te dar alguns pontos do que os nãos de Deus significam para mim e para você. Vamos lá. Primeiro ponto: porque estamos batendo nas portas erradas. Porque estamos batendo nas portas erradas. Gente, vamos ler Marcos capítulo 10, os versículos 43 ao 45. Diz assim: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deixa eu te trazer um contexto, gente. Esse momento aqui, gente, engraçado isso. 2 apóstolos de Jesus têm a coragem de pedir um pequeno favor para Jesus. Eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, a gente pode sentar à sua direita e à sua esquerda no céu? Os caras são tão audaciosos, gente, que eles não têm nem a coragem de pedir eles mesmos. Eles olham para a mãe deles e faz ela pedir para eles. Fala: mamãe, vai lá pedir para Jesus se a gente pode sentar à direita e à esquerda dele. E essa aqui é a resposta de Jesus.
para esse pedido, um dos pedidos mais nada a ver da história da humanidade. Sabe, gente, quando os apóstolos estavam batendo na porta da honra, Jesus olha para eles e diz: vocês deveriam estar batendo na porta do servir. Quando vocês estão buscando honra perante mim e perante os olhos dos outros, vocês deveriam estar buscando como servir ao outro melhor. Você está entendendo aqui? Como eles estavam batendo na porta errada? Jesus olha para eles e fala: gente, vocês estão batendo na porta errada. Vocês estão pedindo para mim honra, mas nem eu vim para ser honrado. Eu vim para servir. Tiago e João estavam batendo na porta completamente errado. E assim como João e Tiago receberam um não da parte de Jesus nesse momento, um não bem claro, tipo assim, ó, vocês não vão sentar na minha direita e na minha esquerda. Vocês não vão sentar. Esse não é o lugar de vocês. Grandes homens de Deus receberam uns nãos da parte de Deus. Sabe, gente, se você olhar para a história de Moisés, Elias e Jonas, esses caras têm uma coisa muito em comum, muito peculiar. Você fala: eles são profetas, são sacerdotes, Não. Os três olharam para Deus e pediram, e fizeram esse pedido: Senhor, tira a minha vida, tira a minha própria vida, eu não quero viver mais. Olha a porta que esses grandes homens de Deus estavam batendo. Eles batem na porta da morte. A verdade é que quando o tempo passou, eles disseram: graças a Deus que Ele não respondeu a nossa oração. Sabe, gente, quando eu tinha 12 anos, eu fazia uma oração muito específica. Com 12 anos, gente, eu fazia uma oração muito, mas muito específica. Eu gostava de jogar bola, né? Só tinha tênis de futebol no meu armário, lógico. Ia para casamento até com tênis de futebol. Eu com 12 anos, gente, eu era muito fã do Kaká. Kaká, jogador de futebol da seleção. Kaká nasceu no mesmo dia que eu, 22 de abril. Tipo assim, não sei, isso me ligou com ele de uma forma. O cara era crente ainda. Eu falei: é ele, eu vou ser igual ele. Sabe, eu fazia uma oração para Deus que eu queria jogar no Milan. Eu queria ir para a Itália, jogar futebol no Milan. Não era em nenhum outro time. E eu ia usar a camiseta número 22. Porque eu ia ser igual o Kaká. Eu ia ser igual o Kaká era meu espelho. Gente, eu fazia essa oração muito nada a ver para Deus praticamente todos os dias. Gente, graças a Deus que Ele não respondeu a minha oração, gente. Eu ia estar passando vergonha na Itália. Eu ia estar passando vergonha na frente de todo mundo. Sou horrível no futebol. Alguns de vocês já sabem, né? Sabe, gente, graças a Deus que Deus não responde algumas das nossas orações. Porque às vezes eu e você olhamos na cara de Deus, entenda a minha expressão. A gente olha para Deus e a gente pede umas coisas muito nada a ver. Você pode olhar para Tiago e João nesse momento e falar: meu Deus, olha que coisa mais sem noção que esses caras estão pedindo. A verdade é que eu e você fazemos pedidos muito piores do que eles fazem. Quem já fez um pedido muito, desculpa a palavra, mas muito tosco para Deus? Quem já fez um pedido muito tosco? Eu já fiz alguns pedidos muito toscos para Deus. Os caras estão confessando aí para o lado, falando: ó, eu já... Eu ia falar uma coisa, não vou falar. Beleza, ponto 1. Porque estamos batendo, os nãos de Deus significam que a gente está batendo na porta errada. Beleza? Dá sua atenção aqui para mim, vamos lá, ponto 2. Porque Deus tem algo melhor. Ponto 2, porque Deus tem algo melhor. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Gente, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, isso aqui é um dos pontos mais importantes da palavra. Presta atenção em mim aqui. Deus tem o direito de dizer não para você. Sabe por quê? Porque Ele simplesmente tem uma perspectiva muito maior que a sua. Porque Ele olha para a sua vida, Ele não está só enxergando a sua necessidade do momento. Ele
Ele está olhando para o seu futuro e ele sabe, ó, ele precisa disso, ela precisa disso, e eu vou abrir as portas que ela realmente precisa. Eu vou abrir as portas que ele realmente precisa. Então quando você está batendo as portas erradas, Deus está olhando para você e dizendo assim, ó, eu tenho algo melhor para você. Alinha o seu coração com o meu. Alinha os seus pensamentos com o meu. Porque eu simplesmente tenho algo melhor para você. Então, querido, quando o não de Deus vier, algo tem que estar no seu coração, no mais profundo do seu coração. Deus tem o direito de dizer não para você. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é realmente o melhor para você. Sabe, gente, com 12 anos eu achava que jogar no Milan era a melhor coisa para mim. Eu achava. Era aquela realidade do meu momento. Talvez hoje você está fazendo uma oração para uma necessidade sua, e Deus está falando assim, não é isso que você realmente precisa. Você não precisa só disso. E qual que é o outro problema? Às vezes a gente acha que o nosso melhor é o melhor, no sentido de que a gente não entende o que realmente é melhor para nós. Essa frase não fez muito sentido, né? Ficou meio confuso. A gente acha o que a gente sabe que é melhor para nós, mas Deus, com a sua soberania e graça, Ele conhece o que você realmente precisa. Então, às vezes, Deus está fazendo algumas coisas para você, Deus está abrindo algumas portas para você e você não está entendendo. Mas Deus, isso aqui não é o melhor para mim. E Deus está falando, é o melhor para você. Abra os seus olhos. Sabe, a gente precisa fazer planos. Você precisa planejar, orar, você pensar a respeito do seu futuro, mas às vezes as coisas não batem. Quero ir para um texto com você, Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. Paulo, acompanha comigo, olha isso aqui, tá? Presta atenção. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Eu não sei se você sabe o que está acontecendo aqui. Atos capítulo 16, gente, é a segunda viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 16, gente, olha aqui, olha o que acontece, tá? Então Paulo, ele acabou de se preparar para uma viagem missionária, ele orou a respeito dessa viagem missionária, ele planejou nas cidades que ele ia passar, ele pensou tudo, ele pensou, vou plantar uma igreja aqui, vou começar um ministério nessa cidade, vou me conectar com tal pessoa, ele planejou toda a viagem dele, mas olha, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Gente, se você para, humanamente falando, você fala, gente, que é isso? O que o Espírito Santo está fazendo? Agora o Espírito Santo vai me impedir de pregar a palavra? Eu quero te trazer um pouco de contexto. Por quê? Se você continuar lendo o capítulo 16, o capítulo 16 é uma das coisas mais malucas que acontece no livro de Atos. Atos capítulo 16, Macedônia, gente, Macedônia é onde a grande cidade de Filipos ficava. Paulo visita essa cidade, não sei se você lembra da história, mas Atos capítulo 16 conta uma história maravilhosa, onde uma mulher endemoniada é liberta quando Paulo ora por essa mulher. E por causa disso, Paulo é jogado na prisão. Por causa que Paulo está na prisão, ele começa a orar, interceder, tem um terremoto na prisão, ele é liberto, o carcereiro acha que todos os prisioneiros fugiram, ele está para cometer suicídio. Paulo chega nele, começa a pregar o evangelho, esse cara é salvo. E sabe o que acontece? A igreja de Filipos nasce. Gente, o Espírito Santo faz algumas coisas que você não está entendendo. Por que o Espírito Santo vai pedir Paulo de pregar o evangelho? Porque o Espírito Santo tem um planejamento, algo muito maior. Paulo planejou a viagem toda, Paulo pensou onde ele ia passar, mas o Espírito pegou e falou, não Paulo, aqui não, eu quero que você vá para Filipos, porque tem algo maravilhoso para acontecer na cidade de Filipos.
Gente, Atos capítulo 16 é um dos textos mais lindos de Atos. Uma igreja nasce por causa do guiar do Espírito Santo, porque ele fecha uma porta aqui, fecha outra aqui, e ele abre uma melhor ainda. A gente não sabe, gente, o que Deus vai fazer. Essa é a realidade. A gente tenta colocar Deus nas nossas caixinhas, tipo assim, ó, eu estou me preparando, Deus, para fazer isso, isso e isso. Por favor, eu e você temos o poder de estragar algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Porque a gente tenta arrombar algumas portas que Ele fecha. Não faça isso. Sabe, gente, não sei se você conhece a história de quando os meus pais vieram de Curitiba para começar a trabalhar aqui na igreja e assumir a igreja. Não sei se você sabe, mas eu sou filho do pastor Davi, sou neto do pastor Samuel. Meu pai, gente, deixa eu contar um pouquinho de história. Meu pai, formado em engenharia mecânica. Ele trabalhava, ele se informou em Taubaté, se casou com a minha mãe e foi trabalhar em Curitiba. Em Curitiba, ele liderava os jovens da comunidade cristã de Curitiba, lá a igreja do pastor Miguel, hoje é a igreja do pastor Luiz, né? E ele liderava os jovens e ele liderava o louvor e adoração lá. Ele era pastor tanto de jovens como de louvor e adoração. Mas ao mesmo tempo, ele trabalhava como engenheiro numa empresa muito boa. Uma empresa que fornecia todas as peças para todos os caminhões da Volvo na época. E meu pai conta assim que foi algo assim, maluco, sabe? Porque ele experimentou isso. Mas ele orando por anos, ele orava para Deus abrir as portas do seu trabalho. Meu pai sempre foi muito esforçado, se aplicou demais na área profissional. E Deus, né, abriu essa porta desse trabalho para ele. E ele orou durante anos para que outras portas se abrissem. Uma bela semana, o gerente dele, né, o chefe dele chega nele e fala: Davi, quero te dar uma promoção. Você vai assumir a gerência desse setor na empresa. A proposta é você permanecer com a gente tantos anos. Seu salário vai quase que triplicar. Meu pai, como um bom homem de Deus, muito mais sábio do que eu e você, em vez de aceitar na hora, ele foi para casa, orou com a esposa dele. Orou, pediu um tempo para dar uma resposta. Ele orou, e sabe o que veio? O não da parte de Deus. O não. Sabe por quê? Quando ele recebeu o não, 2 ou 3 dias depois, ele recebe uma ligação do meu avô, falando: Davi, como é que você está, filhão? Tudo certo? Que bênção, não sei o quê. Filho, gostaria de fazer um convite para você. Queria muito que você viesse aqui em Londrina para a gente ter uma conversa. Falou um pouco da urgência e tal, veio, e ele fez uma proposta. Davi, por que você não vem para Londrina? A gente começa um processo de transição aqui na igreja, para um dia você assumir a igreja. Uma transição de 5 anos, 5 ou 7 anos. Detalhe, Davi, eu não posso te pagar o que você recebe hoje na empresa que você está. Pelo contrário, você vai receber menos da metade. O que ele faz? Como um homem muito mais sábio do que eu e você, ele vai para casa, conversa com a sua esposa, ora, e o que acontece? O sim de Deus vem. Sabe, gente, o melhor de Deus às vezes não parece com o melhor que eu e você achamos que é melhor. Naturalmente falando, receber o triplo é muito melhor. Ainda mais por algo que você já está orando. Gente, parecia que era o melhor de Deus. Parecia ser uma resposta de oração. Mas o que era, gente? Era Satanás querendo estragar os planos de Deus na vida do meu pai. E hoje meu pai, com toda a convicção no mundo, ele olha para todos que ele vê, ele fala: eu tomei a melhor decisão. Gente, só quando você obedece à voz do Espírito e anda e atravessa as portas que o próprio Deus abre para você, é que existe satisfação. Vai existir convicção no seu coração.
Talvez o resultado humanamente é pior, mas no interior vai existir satisfação no seu coração. Amém? Amém. Deus tem melhor. Eu queria ler outro texto para você. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Faça planos. Faça planos. Ore a respeito do seu futuro. Mas não, entenda, gente, Deus tem o direito de dizer não para você a qualquer momento. Porque Ele olha para você, Ele olha para o todo, e Ele tem uma perspectiva muito melhor que a sua. Amém? Amém? Amém. Então, segundo ponto, que Deus tem algo melhor. Terceiro, esse aqui pega. Por que precisamos amadurecer e crescer? Por que precisamos amadurecer e crescer? Não vou ler esse texto, porque é muita coisa. Atos capítulo 8, versículo 9 ao 25. Gente, esse texto conta uma história para mim e para você, de um cara que só aparece uma vez na Bíblia. E o nome desse cara é Simão o Mago. Tá? Simão o Mago. Gente, Filipe é enviado pelo poder do Espírito Santo para pregar o evangelho em Samaria. Ele vai até essa cidade, começa a pregar, muitas pessoas são salvas pelo poder do Espírito, são alcançadas pelo poder do Evangelho. E uma das pessoas que é salva é esse cara chamado Simão o Mago. Nossa, o mago, o mago mesmo. Esse cara era um feiticeiro que foi encontrado pelo amor de Cristo, tá? E o que acontece, gente? Nesse rolê de pregação, pessoas sendo encontradas pelo amor de Cristo, Filipe percebe o que está acontecendo no avivamento na cidade. O que ele faz? Ele convoca os apóstolos até Samaria para tentar explicar. Gente, está acontecendo uma coisa nova, porque até esse momento, gente, apenas os judeus tinham recebido, estavam sendo alcançados pelo poder do Espírito Santo, a não ser lá em Pentecostes, que algumas pessoas de fora. Isso aqui é outra mensagem, mas vamos lá. Então, Samaria é alcançada pelo poder do Evangelho, as pessoas começam a encontrar Jesus, e nisso, os apóstolos começam a impor as mãos sobre esses novos convertidos, e o poder do Espírito Santo vem. Esses caras começam a demonstrar os dons do Espírito. Simão olha para aquilo e ele fala: caraca, que bagulho massa, quero isso também. Quero ter esse poder de poder fazer isso também. Quero poder orar pelas pessoas, impor as mãos e elas receberem algo maravilhoso. O que ele faz? Ele olha para Pedro e diz assim: mano, quanto que custa? Fala um valor aí. Fala um valor aí. Quanto que custa? Quero poder fazer esse mesmo rolê que vocês estão fazendo aí. Hoje, eu e você, a gente acha isso ridículo, né? Você fala: meu Deus, o cara está querendo comprar o Espírito Santo, véio. Olha a heresia, esse cara vai queimar muito forte no inferno. A gente olha e fala isso, né? Esse é o nosso entendimento, porque a gente tem um entendimento das coisas que estão acontecendo. Mas qual que é o problema, gente? Às vezes, eu e você pedimos umas coisas tão tontas igual o Simão Mago. Sabe, eu já contei para você a história de quando eu tinha 12 anos. Outra oração que eu fazia na minha pré-adolescência, gente, era a oração pelo PlayStation 1. Eu sei, eu sou velho, eu sou muito velho. O PlayStation 1, não sei se você sabe, mas ele era cinza, lento pra caramba para carregar os jogos. Eu orava por um PlayStation 1. Orei por um PlayStation 1 por um bom tempo. E a resposta veio no Natal. Eu não lembro que ano. Gente, eu tenho 28 anos, tá? Então, a resposta veio. Minha avó maravilhosa, por parte da minha mãe, minha avó Jurema, nos deu um PlayStation 1 de Natal. Você fala: nossa, mas é normal, sabe? Orar para a gente ganhar coisa. Gente, quando tem gente passando necessidade, tem gente precisando de provisão da parte de Deus, eu e você fazemos algumas orações muito toscas,
como pedir um PlayStation 1, que está longe de ser uma necessidade nossa na nossa vida. E sabe o que é engraçado, gente? Por causa da bondade e da misericórdia de Deus, Ele responde alguns pedidos bem bobos que a gente faz a Ele. Eu já fiz algumas orações que Deus respondeu, como essa do PlayStation 1. Eu não precisava, estava longe de ser uma necessidade. Eu orava como se fosse uma necessidade, mas estava muito longe de ser uma necessidade. Sabe, às vezes a gente pede umas coisas bem bobas. Queria ler Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Diz assim, versículo 3, cortei o 2. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Olha que tapa espiritual que Tiago está dando em nós. Quantas orações eu e você fazemos por literalmente egoísmo, orgulho, querer aparecer, gastar com os nossos prazeres. Gente, na bondade, mais uma vez, na bondade e misericórdia, Deus responde algumas dessas orações bem imaturas que eu e você fazemos. Porque Ele é muito bom, Ele é amoroso, Ele é cheio de graça. E a verdade é que às vezes quando Deus responde não para essas orações, como eu já falei, a gente tem a audácia de olhar para Deus e falar: você não se importa com os meus desejos, você não se importa comigo. Olha isso aqui, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 9. Paulo dizendo, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, gente, isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo para nós, para impedir que eu me exaltasse, para impedir que o orgulho crescesse no meu coração. Deus respondeu não. A gente não sabe definir, a gente não pode definir exatamente o que é esse espinho na carne. Uns falam de uma doença. Gente, pode ser muita coisa aqui, dor nas costas, não sei. Mas Deus responde não. Gente, é o apóstolo Paulo orando para Deus aqui, pedindo para Deus tirar esse espinho na carne. E Deus diz para Paulo: você é orgulhoso e eu preciso tratar o orgulho no seu coração. Gente, a porta que Deus fecha na sua frente deve te lembrar que a graça de Deus é o suficiente. E que aquele sacrifício naquela cruz é o suficiente. Que você, na verdade, não precisa de mais nada. Entenda a palavra, necessidade. Não há mais necessidade alguma, porque tudo que você precisava foi consumado naquela cruz. Então, gente, os nossos 3 primeiros pontos. Porque estamos batendo nas portas erradas. Então, os nãos, os nãos de Deus significam que estamos batendo nas portas erradas. Os nãos de Deus significam que Deus tem algo melhor. Os nãos de Deus significam também que precisamos amadurecer e crescer. E o 4º ponto, os nãos de Deus mostram, que o próprio Jesus também recebeu um não de Deus. Se Jesus, que é Jesus, recebe um não de Deus, quem é eu e você, quem nós somos, para olhar para Deus e dizer: eu não mereço um não da parte do Senhor?
Vai comigo para Mateus capítulo 16, versículos 36 ao 39. Queria chamar a Gabi, pessoal, por favor. Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Gente, essa aqui é uma das orações mais honestas que um homem já fez. Jesus olha para Deus e diz: Deus Pai, é possível? Tem algum outro jeito? Tem alguma... A gente não consegue dar um jeitinho aqui não? Será que a gente não consegue arrumar outro bezerro aqui? Não, gente, tinha que ser o sangue de Jesus. Tinha que ser o sangue do homem perfeito. Tinha que ser o sangue puro, sem pecado. Tinha que ser ele. Se fosse qualquer outra coisa, não daria certo. Eu já falei isso hoje, mas glória a Deus pelos nãos de Deus. Onde eu e você estaríamos se não fosse os nãos de Deus, gente? Os nãos de Deus, gente, acima de qualquer outra coisa, revelam o quão Deus Pai nos ama. E os nãos dele apenas são mais uma forma dele demonstrar o seu amor por mim e por você.